Olá, sejam muito bem-vindos a esse curso sobre as habilidades importantes para o empreendedorismo. Eu sou Marina Mendonça, sou administradora de empresas, sou psicóloga, sou mestre em cognição e comportamento pela UFMG. Atualmente sou também doutoranda pela UFMG, estou fazendo uma tese sobre educação empreendedora. Sou empreendedora desde os 18 anos, já tive alguns empreendimentos. Atualmente sou sócia e diretora de Futuro e Inovação da Propos Lab e atuo como pesquisadora e desenvolvedora de metodologias e tecnologias comportamentais. Isso para dizer que tenho uma carreira híbrida, então estou sempre transitando entre mercado e academia, e estou muito feliz de estar aqui hoje para conversar com todos vocês sobre um assunto que é muito importante e que poucas vezes a gente tem a oportunidade de falar sobre ele no nosso contexto, né? Que é a junção de comportamento com a inovação, com o empreendedorismo. Então, espero que vocês gostem desse tema, preparei com muito carinho, e logo mais a gente estará juntos para tirar dúvidas, receber os comentários de vocês. Importante dizer também que esse curso de habilidades empreendedoras, ele faz parte de um mini curso que foi intitulado Noções de Empreendedorismo, que é composto por 3 cursos. Do laboratório ao mercado, como Customer Development pode validar potenciais negócios de base tecnológica, e quem vai dar essa aula para vocês é o Paulo Adriano. Como se inserir no ecossistema de inovação, o que é ecossistema, quais são os atores, dicas práticas, que vocês vão ter essa aula com Lê Fernandes, e aqui as habilidades importantes para o empreendedorismo científico, que a gente vai ver juntos agora. Antes de entrar especificamente no tema, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês também sobre o que é a Tropos, né? Esse contexto que hoje tem abraçado muitas discussões sobre empreendedorismo, sobre inovação. A gente diz que somos uma consultoria que une inovação, tecnologias digitais, desenvolvimento do comportamento humano, que usa tudo isso para acelerar e transformar negócios. Então, a gente acredita que é a junção disso tudo que dá uma base interessante para a gente fazer os negócios serem acelerados e boas ideias serem transformadas em negócio. A gente tem algumas frentes de atuação, por exemplo, programas exclusivos de inovação aberta por meio de aceleração de startups, então a gente atua nessa frente. Programas internos de desenvolvimento de equipes para criação e aceleração de projetos inovadores, o famoso intraempreendedorismo, e aqui nós somos especialistas, temos muita experiência, desenvolvimento de metodologias próprias. Jornada de desenvolvimento do comportamento empreendedor, dos times e transformação cultural. Então, uma série de processos e intervenções para que a gente amadureça a cultura, para que ela se transforme numa cultura de fato de inovação, que alimenta, que nutre, que desenvolve essas ideias inovadoras. E gestão da inovação, né? Essa organização, execução de planejamento de jornadas, com uma visão estratégica, de modo com que a gente tenha uma linha que conduza, que induza uma série de ações estratégicas para fazer a inovação acontecer de fato. Bom, dito tudo isso, vale dizer também um pouquinho dos nossos impactos em números. Então, já são mais de 90 empresas e instituições que inovaram com a gente, mais de 100 programas internos de gestão, mais de 60 programas de mapeamento de seleção, aceleração de startups, mais de 1.000 startups aceleradas, quase 6.000 pessoas desenvolvidas e 14 estados brasileiros que já receberam as nossas intervenções.
Um pouquinho dos nossos clientes também, para vocês entenderem que a gente tem uma diversidade muito grande de empresas, de setores, de tamanhos, enfim, muitos parceiros a gente já fez ao redor do Brasil para fazer a inovação acontecer. E agora, chegando, então, a nossa proposta para hoje. O que a gente vai conversar hoje? Né? O que é a nossa proposta nesse curso das habilidades importantes para o empreendedorismo científico? Bom, primeiro, vou falar por que a inovação é sobre você, né? Você que está nos assistindo. Quais habilidades trazem impacto, de fato, para um negócio inovador? O que são os times empreendedores? Por que a gente precisa olhar para isso quando a gente está falando de inovação? Ambientes empreendedores, então, para falar de times, a gente tem que falar de ambiente, e as reflexões finais para a gente finalizar a nossa conversa. Bom, antes de entrar no nosso tema, eu ainda queria deixar claro alguns pontos. O primeiro é que isso daqui é um convite para refletir sobre sua forma de encarar esse tema das habilidades. Eu sei que muitos de vocês provavelmente já se esbarraram com cursos sobre as habilidades empreendedoras, mas hoje eu queria que a gente refletisse, que a gente iniciasse essa conversa sem assumir grandes premissas. Então, deixa eu quase que me esvaziar de conceitos, me esvaziar de crenças sobre o que é o comportamento do empreendedor, sobre as habilidades empreendedoras, para quem isso é, para eu entender sobre outros pontos de vista, alguns aspectos desse tema. O segundo é que a gente precisa falar dessa ferramenta muito especial, então, que é o seu comportamento. Aqui, a gente gosta de encarar o comportamento como um recurso, como algo que precisa ser gerido, que precisa ser desenvolvido, que precisa ser acompanhado, que merece cuidado e que pode ser encarado, em muitos momentos, como uma ferramenta para fazer a inovação acontecer. E, por último, a gente vai exercitar o nosso olhar sobre alguns ângulos diferentes. Então, em alguns momentos, a gente vai passar pelo comportamento aqui, talvez de uma maneira um pouco diferente para muitos de vocês. Na verdade, hoje eu quero uma chance de te fazer pensar melhor sobre você na inovação. Então, eu sei que muitos de nós já tivemos muitas experiências com a inovação. Outros ainda podem estar iniciando a jornada com a inovação, meio curioso, meio sem entender, mas já sentindo que é algo importante, já sentindo que é algo que vai fazer parte do nosso dia a dia daqui para frente. Então, queria uma chance da gente pensar melhor sobre o que é estar, de fato, na inovação, enquanto um sujeito que se comporta e que traz impactos a partir do comportamento, tá bom? Queria dizer também de largada, queria combinar com todos vocês o que eu vou chamar de inovação. A gente sabe que a inovação recebe muitos conceitos, é possível encarar a inovação de inúmeras formas. E para a nossa equação ficar bem redondinha aqui, eu quero combinar com vocês o que a gente vai chamar de inovação. E eu vou usar a visão do Schumpeter, lá de 1982, sobre o que é essa inovação. E o que o Schumpeter faz? Ele separa, ele diferencia a invenção da inovação, em que o primeiro, ou seja, a invenção, é o processo que é realizado por um inventor, por um criativo, por um criador. Então, é aquele que tem a ideia, é aquele que imagina, que enxerga, tem uma visão de oportunidade, que percebe ali uma possibilidade, mas isso é diferente do segundo, que é o quê? É o empreendedor, que é aquele que pega essa ideia, que pega essa oportunidade e realiza ela, que faz com que ela tenha valor de mercado, que faz com que ela tenha valor social, valor econômico, valor para as pessoas.
Então, eu vou considerar inovação aquela ideia ou aquela criação que já entendeu, que já foi realizada e que já tem, de fato, o seu valor percebido, seja pelo mercado, seja pela sociedade, seja pela economia. Então, eu queria combinar isso com vocês. E aí, por trás desse sujeito inovador, por trás desta inovação, vai existir o empreendedor. Por quê? A partir da visão de Schumpeter também, para que a gente possa ter uma ideia, ver uma ideia, se tornar de fato uma inovação, destravar um valor, criar um valor a partir dessa ideia, a gente precisa que esse empreendedor se comporte e que ele faça de forma que essa ideia chegue ao seu potencial. Então, esse processo complexo que diferencia, na verdade, um inventor, um criador, de um empreendedor ou um inovador, é muito importante para o nosso papo de hoje, e eu queria, de largada, deixar definido que a gente vai usar este conceito. Bom, e aí agora, também, para falar de comportamento, a gente precisa olhar para o contexto, né? A gente não se comporta no vácuo. Nosso comportamento, ele está sempre sendo controlado por coisas que estão acontecendo em nosso ambiente. Então, queria também falar um pouquinho sobre qual contexto específico eu gostaria de discutir o comportamento, né? Onde eu vou aplicar esse comportamento que a gente vai conversar aqui. E aí a gente precisa olhar um pouquinho para o que está acontecendo no mundo, né? Juntar algumas pecinhas e entender o quanto que isso forma quase que um universo ali, um ecossistema para a gente se comportar de determinadas maneiras. Então, surgimento de novas empresas todos os dias, né? A gente vê uma nova empresa surgindo, queda de barreiras tecnológicas, aumento na velocidade de lançamento de novos produtos e tecnologias. Então, a gente vê essa quebra de barreira junto com essa velocidade que a gente vê aumentada a cada tempo, né? Novas tecnologias mudam a expectativa e a forma de se relacionar com o cliente. Haja visto, mais recente, a grande discussão sobre inteligência artificial, o quanto que isso tem e vai e pode mudar muito a forma como a gente tem se relacionado com os nossos clientes. Isso tudo para dizer que estamos num ambiente, numa atmosfera de maior velocidade na mudança de market share, do centro de poder. A imagem da empresa cria um ambiente competitivo tão dinâmico que provoca uma queda de resultados da empresa, né? Falando de concorrência, a gente nunca esteve no momento em que estivesse tão competitivo, que fosse tão competitivo, né? Eu acho que um pouco essa amplitude de mercado faz com que a gente esteja inserido num ambiente mais e mais, cada vez mais competitivo. Algumas mudanças se fizeram necessárias, então a gente foi, por exemplo, de modelos hierárquicos para uma discussão de horizontalidade, de experiência para dados, então, muito sobre dados, que são os nossos próximos passos, do individual para o coletivo, então a gente perde aquela ideia de super-heróis e começa a entender o quanto é importante falar de times, de coletivos, da centralização para descentralização, de foco no processo para a experiência do cliente, de controle para a evolução. Então, a gente vê todas essas transformações acontecendo neste mundo. E como que o mercado tem respondido a esse cenário? Esse mercado que é tão importante se fazer presente, manter interações cada vez mais próximas, né? Independente de onde seja a nossa atuação. E aí, o que a gente percebe, então? Que 61% das empresas possuem responsáveis por inovação. Opa! Então, quer dizer que a inovação começa a surgir aqui também como uma resposta, né? Se ela, de um lado, pode ser encarada como a indutora desse mercado, de outro, ela continua sendo a resposta. Então,
para um ambiente de muita inovação, de muita competitividade, a gente só pode participar se a gente também tiver grandes índices de inovação. 37% dos orçamentos específicos para a inovação. Então, aqui a gente vê uma mudança importante nesse sentido, né? Não só a gente começa a ter responsáveis por inovação, como a gente começa a ter orçamentos também. 84% diz que precisará de mais inovação após a pandemia. Então, a pandemia veio, deu uma chacoalhada no mercado, e a gente vê que a inovação, ela quase que se faz validar, né? Ela quase que se mostra a que veio, porque daí, após a inovação, a gente só consegue perceber ainda mais o valor de ser uma organização inovadora. Bom, e o que acontece dentro das empresas, né? A gente viu uma resposta mais macro, mais sistemática de mercado, mas o que está acontecendo no micro? O que está acontecendo lá dentro das organizações? A gente vê as criações das áreas de inovação, dos times de inovação, uma tentativa de mudança de cultura, inúmeras iniciativas e uma corrida para fazer a inovação acontecer. E aqui, até falando um pouquinho da nossa experiência mesmo, enquanto Tropos, enquanto uma consultoria que atua dentro de empresas, isso de fato tem acontecido, né? A gente vê no nosso dia a dia essa corrida da inovação em todos os setores, em todos os tamanhos de empresa, empresas de todas as idades, né? Então, empresas centenárias que sempre foram líderes de mercado, participando dessa corrida da inovação. Então, de fato, isso está acontecendo. É algo que chegou para todos nós. E os efeitos colaterais disso, né? Então, essa corrida para a inovação, ela está um pouco também meio desgovernada. Essa é a percepção que a gente tem. E aí a gente percebe muitas iniciativas, então meio que se tem que fazer, vamos fazer. Por outro lado, pouco resultado. Então, poucas pessoas entendendo fazer o quê, como, para quê, quando, ligada a qual estratégia. Muito medo de errar versus muita necessidade de ousar. Então, empresas que sempre alimentaram uma cultura de erro zero, né, de quase o culto à perfeição, a coisa da máxima qualidade possível, agora com a necessidade de romper um pouco com essa cultura de erro zero e sendo necessário ousar para fazer com que essas inovações de fato aconteçam. Dificuldade de gerir a inovação em todas as transformações necessárias, então a gente tem que fazer a inovação acontecer, ao mesmo tempo ter pessoas inovadoras, ao mesmo tempo ter uma cultura se transformando, então meio que abrindo mão de algumas premissas, de alguns valores, para assumir outros e ao mesmo tempo a inovação precisa acontecer. Então, na verdade, é uma corrida para a inovação, mas é uma corrida na qual o corredor não sabe qual é o caminho, qual a meta, como alcançar. Então, a gente está realmente num momento de muita transição, de muita necessidade de entendimento onde essa coisa vai dar, para onde a inovação vai nos levar, embora a gente já esteja convencido de que precisa da inovação. Bom, feito essa pequena introdução para nos colocar dentro do contexto onde eu quero discutir os aspectos comportamentais, posso quase que dizer que para muitos de vocês, até aqui, sem grandes novidades. Mas eu gostaria de dizer que é muito importante deixar claro de qual contexto eu estou falando e para qual contexto essas habilidades serão muito importantes. E aí, a gente chega num outro momento desse curso, que é a gente falar sobre o que vira commodity. Então, inovação, commodity, como que é isso, né? O que vai acontecer? Na verdade, o que já está acontecendo? A gente tem amplamente compartilhado, nesse mundo mais inovador de transformações, as tecnologias. Então, se antes as tecnologias eram restritas aos centros de pesquisa, né, aos centros de P&D, hoje as tecnologias estão amplamente compartilhadas. Da mesma forma, as metodologias. Então,
A maioria das pessoas, a maioria das empresas conhecem muitas metodologias para fazer, muitos métodos para fazer a inovação acontecer. Os processos, então, a gente tem cada vez mais um compartilhamento, né? Quase que assim, como a gente atua em muitas empresas diferentes, a gente vê o quanto os processos são parecidos, o quanto os processos são compartilhados, o quanto os medos, os erros, as apostas, o quanto isso tudo é muito compartilhado. E também, por que não, as ferramentas, né? Então, a gente acaba usando as mesmas ferramentas. E aprendemos a fazer isso em larga escala. Então, já não é muita novidade, quando temos uma novidade, ela se torna algo compartilhado com uma velocidade muito rápida. Nesse sentido, onde a gente compartilha tecnologia, método, processo, ferramenta, o que é o diferencial, então? Se todo mundo está usando as mesmas estratégias, os mesmos métodos, as mesmas ferramentas, as pessoas. E é aqui que começa, de fato, a nossa conversa sobre o comportamento. As pessoas são e serão cada vez mais um diferencial para fazer a inovação acontecer. Isso não é papo de quem estuda comportamento, isso não é papo de quem é psicólogo, de quem gosta do comportamento humano. Isso é papo de quem está ali no dia a dia, vendo o impacto que tem o comportamento das pessoas. Então, as competências, os comportamentos, as pessoas. E ainda não aprendemos a fazer isso em larga escala. Não sei se em algum momento a gente vai conseguir. Acho que a gente precisa tentar. Acho que a gente precisa se apropriar. Acho que o conhecimento sobre comportamento humano, ele não pode ficar mais restrito às áreas, às ciências comportamentais, né? A gente precisa fazer com que essa discussão seja ampla, seja também compartilhada entre todas as pessoas. E antes de aprendermos como escalar essas competências, a gente ainda tem que dar alguns passinhos atrás e observar alguns aspectos do comportamento. E queria contar uma historinha para vocês. Então, agora aqui, papo de pesquisadora, né? Em 2018, a gente, dentro do núcleo da Tropos, a Tropos hoje tem um núcleo de pesquisa que atua em frentes, em linhas de pesquisas para investigar comportamento empreendedor em suas várias facetas. Em facetas de desenvolvimento, em faceta de mensuração. E aqui em 2018, a gente fez um experimento muito legal. Um estudo de 2012 do Michaud Soy-Barnes-Holmes mostrou para a gente uma ferramenta em que era possível a gente mensurar o viés das nossas crenças. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes o que a gente fala, como a gente se comporta, não está necessariamente alinhado com aquilo que a gente de fato pensa. Acho que isso também não é novidade para ninguém, né? Quem nunca pensa uma coisa e já respondeu outra, enfim. Mas isso é um pouco mais profundo, né? Isso refere-se a uma crença de viés. Então, muitas vezes, por mais que a gente queira pensar de um jeito, pode ser que o nosso cérebro, que as nossas conexões prévias, que as crenças que a gente foi construindo, mostre um pouquinho diferente daquilo que a gente está falando, daquilo que a gente está percebendo sobre as nossas crenças. E num estudo que eles fizeram para avaliar aversão e medo de aranhas, o que eles perceberam? Eles perceberam que as pessoas que nesse instrumento, um software que eles criaram para avaliar viés de crença, quando as pessoas apresentavam um viés demonstrando medo de aranha, por mais que as pessoas estivessem dizendo que elas não têm medo de aranha, quando elas eram colocadas em situações de simulação próximas a aranhas, elas não conseguiam se aproximar. Por outro lado, pessoas que nesse instrumento, nesse software, apresentaram um viés de baixo medo de aranhas, quando chegaram na simulação, eles conseguiam se aproximar mais dessas aranhas. E aí, o que a Tropos fez? Vamos replicar esse experimento em relação ao empreendedorismo.
E aí, o que a gente fez? A gente convidou uma empresa em que eles selecionaram um grupo de pessoas que declaravam ser favoráveis à inovação, a ações para fazer a inovação acontecer. E aí, o que a gente viu? Que mesmo nesse grupo que autodeclarava que eles eram favoráveis para a inovação acontecer, muitos, né, a grande maioria, e aí a gente vê isso ali naquele gráfico da esquerda, que muito deles, lá naquele 1,0005, apresentavam um viés para o tradicional. O que isso mostra para a gente? Que embora a gente esteja num momento em que seja legal, em que seja validado, a gente dizer que a inovação é legal, que a inovação é importante, ainda assim, quando a gente é colocado à prova, o nosso viés ele é mais positivo para aquilo que a gente conhece, para aquilo que é tradicional, para aquilo que a gente fez a vida inteira e funcionou. E aí, a gente vê aqui um grande desafio, na verdade, né? Que é o quê? Que, em meio a essa grande discussão e a essa macrovalidação da inovação, muitos de nós, lá no nosso, no nosso mais específico, no nosso mais subjetivo, muitos de nós ainda podem estar acreditando que fazer aquilo que a gente sempre fez ainda é mais produtivo. E aí, a gente está diante de uma situação em que a gente pode, inclusive, se auto-sabotar, a gente pode, muitas vezes, não conseguir entender por que a gente não consegue avançar nos projetos de inovação, por que um projeto com grande potencial ele não consegue ser, de fato, realizado. E aí, o que a gente fez diante disso, então? Será que se a gente fizer intervenções comportamentais, será que se a gente desenvolver os repertórios, as habilidades que são importantes para fazer a inovação acontecer, a gente consegue reverter isso? A gente consegue ver um viés mais positivo para a inovação e não o contrário, que foi o que a gente viu aqui nesse primeiro momento? E aí, são esses gráficos da direita, né? Onde a gente consegue ver que a inovação supera o que é o viés do tradicional. Isso trouxe para a gente uma grande visão, que é, olha, primeiro que nem sempre quando a gente estiver dizendo que a gente é favorável à inovação, a gente tem um repertório para fazer e a gente pode falhar, a gente pode desistir no processo, a gente pode ter alguns grandes desafios, mas isso não quer dizer que a gente precisa desistir. Isso não quer dizer que não existem formas da gente olhar para o nosso comportamento e fazer as mudanças necessárias para que a gente possa dar os próximos passos. E esse é o convite. Então, o primeiro ponto é que vocês consigam fazer uma autorreflexão do quanto, de fato, vocês acreditam, confiam na capacidade de vocês para fazer a inovação acontecer, para fazer uma invenção ser transformada numa inovação de fato, que gere valor, que gere impacto, né? Para que ela realize de fato o seu potencial. Então, vamos avançar um pouquinho mais, vamos entender como a gente pode fazer isso também. E aí a gente chega num outro gráfico aqui, que é bastante querido por nós aqui da Tropos Lab, né? Esse gráfico, ele mostra 3 pontos e 2 eixos. Então, o primeiro eixo ali é o eixo da vertical, onde a gente fala das ferramentas, dos conteúdos de inovação. Então, a gente não vai conseguir fazer a inovação acontecer se a gente não tiver bons processos, bons métodos, boas ferramentas, boas metodologias. Isso seria praticamente impossível ou seria demorado demais. Por outro lado, no eixo horizontal, a gente tem os aspectos de cultura. Então, se a gente não tiver repertórios, se a gente não tiver crenças, valores, incentivos, rituais, hábitos para fazer a inovação acontecer, as ferramentas, os processos, eles vão ficar na gaveta e nunca vão sair dali. Mas, quando a gente junta essas duas coisas, a gente tem ali o ponto C,
que é o encontro, né? Claro que o ideal, né, o que a gente sonha, né, o equilíbrio entre investimentos e recursos, em ferramentas, em processos, com recursos comportamentais, culturais, de hábitos, de valores, de crenças, fazendo com que a inovação seja possível, né? Fazendo com que a cultura de inovação amadureça, independente de onde a gente está, né? Faz com que, de fato, a gente tenha cada vez mais inventores se transformando em empreendedores, se transformando em inovadores. Mas e quando a inovação deixa de ser uma área e se torna um valor? Bom, e aí esse é um grande ponto com o qual a gente tem convivido nos últimos anos, né, nos últimos tempos. Desde que a inovação foi assumida como algo realmente importante, a gente se vê na situação em que agora a inovação não está mais restrita a uma única área, a um único time. A inovação passa a ser um valor, ela passa a ser quase que uma das bases do DNA daquela empresa, né? E o que vai acontecer frente a isso? Gosto de dizer que eu tenho duas notícias para quem estará ativo no mercado de trabalho nos próximos anos. Uma notícia é boa e a outra eu deixo para cada um decidir, cada um avaliar se é boa, se é neutra, se é ruim. Vamos lá. E a primeira notícia, então, é que você decide. É que você vai precisar se comportar como um empreendedor inovador e o quanto antes melhor. Não tem outra forma de gerar valor. Então, se você é um líder, se você é um gerente, se você é um diretor, se você é um analista, se você é um estagiário, não importa. Você vai precisar ser um empreendedor inovador. Ah, mas eu não tenho o interesse de ter o meu próprio negócio. Você vai precisar ser um intraempreendedor, então, né? Seja dentro da universidade, seja dentro de uma grande empresa, seja dentro de uma pequena empresa. Por que eu estou falando isso? Porque dificilmente, num mercado tão competitivo quanto o que a gente vai experimentar, com demandas tão específicas, tão especializadas, dificilmente a gente vai encontrar uma outra forma de gerar valor. E nesse exato momento, entender melhor sobre o seu comportamento inovador é um grande diferencial. E é por isso que esse curso é legal. É por isso que esse curso é importante, que é para trazer essa consciência para vocês, né? De que o comportamento de vocês, ele vai ser tão importante quanto uma habilidade técnica, quanto um conhecimento específico, quanto um conhecimento muito especializado, né? Como usar esse conhecimento, de que maneira você vai conduzir isso, é sobre o seu comportamento. E eu espero muito, desejo muito, que ele seja um comportamento inovador, porque eu sei o quanto isso vai ser um grande diferencial. E a partir do momento que a gente percebe isso, dentro das empresas, nos lugares onde a gente está tentando acelerar a inovação, fazer esses projetos, essas ideias, né, serem de fato uma inovação, e muitas vezes isso acontece dentro de centros de pesquisa, dentro da universidade também, né? A gente começa a perceber que comportamento tem feito um impacto, talvez um dos maiores impactos nos resultados de inovação que a gente tem. E aí, nesse momento, enquanto pesquisadora, enquanto interessada em inovação, eu tomei uma decisão de que eu queria muito, muito deixar de conversar um pouco com as instituições, então, ter uma relação um pouco mais íntima com esse tema. Então, eu quero conversar com as pessoas. E é para isso que eu estou aqui, é para isso que esse curso existe, para que eu possa falar com você, não com a sua instituição, não com o seu centro de pesquisa, não com o seu laboratório. Eu quero falar com você, pessoa física, do que a gente pode junto pensar na maneira de você se comportar e como isso pode trazer impactos para você.
E posso te dizer mais, e aí agora daqui para frente eu estou falando com você mesmo, pessoa física, indivíduo. O seu comportamento é hoje uma das maiores barreiras para a inovação acontecer na sua empresa, no centro de pesquisa, no seu laboratório, para o seu projeto. Né? Eu encarei, por exemplo, o meu projeto de doutorado como um projeto empreendedor, né? E como um projeto inovador, e foi dessa forma que muitos desafios foram superados, muitos momentos em que eu escutei dentro da academia, isso não vai ser possível, isso não vai ser legal, não funciona assim. Foi por encarar desta forma o meu projeto que eu fui destravando algumas barreiras, claro que não todas, né? Não sou também uma mágica aqui que consegue fazer de tudo, mas eu entendo, eu percebo uma diferença, né? Na minha trajetória, no meu caminho, por encarar dessa forma esse ambiente acadêmico, né? E então, dito isso, né, de que o seu comportamento é uma das maiores barreiras para a inovação acontecer, e não importa o seu cargo, não importa o seu tempo de carreira, não importa a sua formação prévia. Isso também é muito importante. Por quê? Porque nós não fomos treinados para isso, né? Nas nossas formações, nas nossas experiências prévias, dificilmente alguém vai vir aqui falar isso para a gente, olha, precisamos cuidar do seu comportamento inovador. Precisamos cuidar para que você seja mais empreendedor, mesmo que você não queira ser um empresário, mesmo que você não queira ter a sua própria empresa. E, de novo, né, a gente não foi treinado para isso, e não importa o nosso cargo, não importa o nosso tempo de carreira, não importa a nossa formação prévia. Essa é uma realidade compartilhada no mundo. Quando a gente olha para a literatura dessa área, a gente vê que essa é uma discussão que está acontecendo hoje no mundo. Como se tornar, por exemplo, uma universidade mais empreendedora? Isso passa pelas habilidades empreendedoras, não tem outra forma. E é onde a gente está escorregando. Então, trazer mais método, trazer mais conhecimento, trazer mais conceitos, já não é onde está o maior impacto, né? Para dar o próximo passo, para subir o próximo degrau, a gente precisa falar de comportamento. E digo mais, você precisa fazer uma mudança rápida com resultados rápidos, né? A gente está vendo o quanto as coisas estão aceleradas. E agora a notícia boa, tá? Essa primeira você decide. Se ela é boa para você, se você ficou empolgado, se você ficou desmotivado. Agora, a segunda, eu tenho certeza que é uma notícia boa para todos nós, que é todos nós podemos ser inovadores de impacto. E é para isso que a gente tem uma equipe dedicada a desenvolver metodologias para isso, os métodos para isso. E se você aprender a olhar para os seus comportamentos, é provável que os seus resultados mudem. Então, só de prestar atenção em como você se comporta e nas consequências do seu comportamento, você provavelmente já vai perceber uma grande mudança. Dito isso, vamos mergulhar, né? Vamos agora a fundo. Bom, e aí eu queria fazer algumas reflexões bem rápidas, só para a gente ter ideia de como a gente está ainda um pouco distante dessa coisa de prestar atenção no nosso comportamento. E aí, a primeira pergunta é: alguém aqui já deixou de se candidatar para uma oportunidade porque, ao ler a descrição da vaga, viu um comportamento que não tinha? Então, assim, alguém aqui já desistiu de uma oportunidade porque lá na descrição estava falando assim, preciso do comportamento X, e a pessoa pensou, não, esse comportamento X, algo como proatividade, organização, planejamento. Estou falando desse tipo de comportamento, tá? Alguém aqui já viu um caso de demissão por aspecto comportamental? Foi demitido porque não se comportava de tal forma? Aí eu imagino que sim, né? Então, se a gente não presta atenção no comportamento para se candidatar, a empresa presta atenção no nosso comportamento e nos demite pela falta de alguns repertórios. Alguém aqui já pensou assim, nossa, fulano é tão inteligente, sabe tanto de inovação, tanto de uma tecnologia específica, certeza que vai ser o mais bem-sucedido do grupo. E aí, nada disso acontece, e aí o mais bem-sucedido do grupo talvez seja alguém que nem tenha experiência com inovar, mas que por algum motivo, na sua história prévia,
teve esse repertório inovador treinado por alguma situação da vida dele e ele sai na frente, né? O ponto aqui é, por que que a gente se surpreende com essas questões? E por que que a gente não sabe explicar isso se somos seres que se comportam o tempo todo, né? E aí eu gosto muito dessa frase, que é do Skinner, que fala: comportamento é a interação entre o indivíduo e seu ambiente, comportamento é processo. Isso para dizer que a gente está o tempo todo num processo comportamental, é isso que a gente faz o tempo todo, a gente está o tempo todo se comportando, então não pode ser algo raro a gente falar sobre o nosso comportamento. E aí eu vou dar um exemplo disso, né? Exatamente o que está acontecendo aqui agora. A Marina vai dar uma palestra sobre comportamento no Congresso Digital, das 8 às 8 horas da manhã, no dia 15/6, e a palestra será aberta para empreendedores. Existe uma série de processos não observados que tem tudo a ver com o sucesso ou não desse curso, com as pessoas gostarem ou não dessa palestra, e que ninguém vai falar sobre ele. Por exemplo, a Marina recebe o convite, faz o briefing sobre essa palestra, então o briefing precisa ser bom. Marina prepara conteúdo, então preciso ter tempo para fazer isso. Eu preciso ter tempo para me dedicar, para pensar nas principais mensagens, enfim. Estar aqui nesse dia, combinado às 8 da manhã, apresentar o conteúdo para vocês, as pessoas vão interagir comigo. E aí, vamos imaginar, sendo bem otimista, que eu recebo uma mensagem dizendo que o objetivo foi alcançado e fico satisfeita. Então, tudo isso que parece ser uma coisa automática, ela está sob controle de estímulos, de variáveis do ambiente, e ela pode ter sucesso ou não, a depender do quanto eu estou gerindo esse processo comportamental. E aí, quantos de nós encaram o próprio comportamento assim? Quantos de nós, vamos imaginar, ao longo de um mestrado, de um doutorado, estava de fato preocupado com os nossos processos comportamentais? Eu, pelo menos, assim, na minha experiência, lembro muito bem, me lembro de conversas com os colegas, o foco preciso entregar a minha dissertação, preciso entregar a minha tese, preciso fazer os meus estudos, preciso fazer as minhas pesquisas, e muito pouco sobre os nossos comportamentos. Isso tem alguns impactos importantes, né, gente? Assim, essa forma de se relacionar com o nosso comportamento tem alguns impactos que eu gostaria de comentar também, alguns poucos, mas aqueles que eu acho que são bem importantes. Vantagem. A gente evoluiu muito nossa capacidade de transformar o nosso potencial cognitivo. Então, a gente presta muita atenção na parte cognitiva, naquilo que a gente é capaz de fazer enquanto soluções de problemas, de criação de novas tecnologias, de ferramentas. A gente sofisticou muito o nosso trabalho e trouxe muita eficiência para o nosso dia a dia. Desvantagens desse processo. A gente negligenciou a importância de outros aspectos humanos, como emoções, as habilidades interpessoais, as habilidades sociais e, por que não incluir aqui, as habilidades empreendedoras. Estamos enfrentando os desafios em relação aos recursos humanos sem precedentes, né? Então, a gente precisa falar de saúde mental, a gente precisa falar de inclusão, de diversidade, e a gente demonstra todos os dias, o quanto a gente ainda precisa aprender e o quanto a gente ainda não está preparado para fazer isso. Motivos, né? O que eu acho que pode ser a explicação para isso? O comportamento é multideterminado, ele possui um caráter subjetivo e é complexo. E ainda agora uma provocação, né? Os maiores problemas enfrentados hoje pelo mundo só poderão ser resolvidos se melhorarmos nossa compreensão do comportamento humano. Quem disse isso para a gente é o Skinner, né? Um dos maiores cientistas comportamentais da história. Mas aí a gente pode se perguntar assim, será que realmente, se a gente melhorar a nossa compreensão sobre o comportamento humano, a gente resolve problemas do mundo? Vamos dar uma olhadinha na próxima pesquisa aqui que eu trouxe para vocês. Então, o Cindy e o Sandhu et al., em 2011,
realizaram uma pesquisa super interessante, uma pesquisa bastante compartilhada, que foi feita na Malásia, para compreender quais eram as principais barreiras para o empreendedorismo científico. Foram incluídas 17 universidades diferentes, 267 pós-graduandos com idade entre 26 e 30 anos. E o que foram as principais barreiras para o empreendedorismo científico acontecer? 1. Aversão ao estresse e à pressão no trabalho, aversão ao risco, medo de falhar, ausência de rede de relacionamentos, falta de recursos e fatores pessoais e demográficos. Desses 6, 5, onde está esse xizinho verde, são problemas comportamentais. São problemas que poderiam ser resolvidos a partir do desenvolvimento de habilidades empreendedoras. Aversão ao estresse e à pressão do trabalho, então a gente precisa aprender a lidar com isso. Não é simplesmente um belo dia a gente falar, a partir de hoje eu vou lidar com a pressão. Não, eu preciso de repertório. Eu preciso de repertório comportamental de enfrentamento, né? Eu preciso aprender a lidar com isso. Aversão ao risco, trabalho de crenças, né? Medo de falhar, aspecto comportamental também, né? Ausência de rede de relacionamentos. Então, se eu não tenho habilidades para me relacionar, para criar conexões, para alimentar as minhas relações, dificilmente eu teria uma rede de relacionamentos. E, por último, já dizendo aqui, né, de maneira bem direta, fatores pessoais e demográficos, né? Bom, e o seu ambiente de inovação? O que acontece com o comportamento e provavelmente ninguém vê? Vamos, então, entrar aqui nas habilidades que impactam a inovação. Então, agora eu quero falar com vocês de possíveis repertórios que são muito importantes e que podem estar fazendo já uma grande diferença no dia a dia de vocês e que gostaria que vocês prestassem atenção neles daqui para frente. Primeiro, vamos separar a habilidade técnica de habilidade empreendedora. Então, as habilidades técnicas, eles são relacionados a conhecimentos técnicos. São experiências específicas que serão utilizadas para problemas específicos, para ambientes particulares e objetivam resultados específicos, né? E para isso a gente tem uma série de cursos, a gente tem uma série de especializações, formações que preparam a gente e muito bem para ter um bom repertório técnico, né? Mas e as habilidades empreendedoras? Que são comportamentos que cumprem a função de aumentar o sucesso ao realizar algo, ao empreender. E aí, gente, de novo, lembrando, empreender em qualquer esfera, em qualquer ambiente, em qualquer contexto. Seja empreender o seu projeto de pesquisa, seja empreender o seu laboratório, o seu centro, a sua equipe, né? São generalizáveis a diferentes contextos, então são aquelas habilidades que aumentam a probabilidade de sucesso independente do contexto, independente do desafio. Por exemplo, quando a gente está numa situação relacionada a problemas de relacionamento. A gente tem problema de relacionamento em todos os lugares, né? Em todas as startups, em todas as empresas. Onde tem duas pessoas, a gente tem um potencial de ter um problema de relacionamento, e é para estas habilidades que eu gostaria de olhar. Aqui a gente tem uma proposta que é baseada numa série de autores, né, numa literatura bastante importante sobre o que são esses comportamentos empreendedores. O nosso núcleo de pesquisa também tem a sua própria proposta do que a gente deve trabalhar enquanto empreendedores, e aí lá no finalzinho a gente tem as referências também para entender um pouquinho melhor sobre esses estudos. Mas aqui, para dizer para vocês, é muito importante a gente olhar para 3 pilares dessas habilidades. Aquelas que garantem a motivação para empreender. Estou falando de persistência, eu estou falando de autoconfiança, de comprometimento e de coragem para riscos. Se a gente tem um déficit nesse repertório comportamental, muito provavelmente a gente vai ter um problema de motivação. Então, eu posso ter persistência, comprometimento, coragem para arriscar, mas se eu não tiver confiança de que eu sou a pessoa, de que eu estou no momento, de que eu consigo, dificilmente
eu vou me motivar para encarar o meu projeto como um projeto empreendedor. Da mesma forma, realização. Então, existe aqui algumas habilidades que a gente precisa gerir, desenvolver, para que a gente garanta a nossa capacidade de realizar o nosso projeto. Então, a gente pode estar super motivado, né? Acreditando muito naquilo. Se a gente não tiver a nossa capacidade de buscar por aprendizagem, então, entender o que eu preciso aprender, e buscar isso de forma efetiva. Planejamento, e aqui eu insiro acompanhamento de metas, indicadores, capacidade realmente de quebrar o nosso grande objetivos em metas de médio, pequeno, de curto, médio e longo prazo. Visão de oportunidades. Então, ao longo do processo, por mais que eu tenha uma ideia super inovadora, eu preciso identificando outras oportunidades ao longo do caminho para que eu consiga realizar o potencial. Dificilmente, lá no dia 1, a gente consegue visualizar todo o potencial e a gente tem que estar com essa habilidade muito bem trabalhada para que a gente consiga fazer isso. E criatividade inovadora, né? Então, enfim, de modo que o equilíbrio entre essas habilidades garante para a gente uma boa capacidade de realização. E, por último, não adianta a gente estar super motivado, a gente ter uma alta capacidade de realização, se a gente não tiver também relações. E em relações, eu estou falando de rede, eu estou falando da nossa capacidade de criar parcerias, de entender quem são potenciais fornecedores, quem são os nossos potenciais clientes, e clientes em muitos sentidos, né? Quem é o nosso público-alvo, quem vai ser impactado pela nossa solução, pelo nosso dado, pela nossa pesquisa, e também a capacidade de liderança, né? Dificilmente a gente faz alguma coisa sozinho, né? A gente precisa sempre de alguém próximo. Às vezes isso está num colega, às vezes isso está nos pares, às vezes isso está nos orientadores, enfim. Fato é, dificilmente a gente vai conseguir fazer algo sozinho e a gente precisa liderar o processo que vai transformar as nossas ideias em inovações de fato, né? Outras habilidades também seguem sendo estudadas e consideradas, então, de tempos em tempos, isso precisa ser atualizado e precisa refletir muito bem os desafios que a gente encontra no ambiente de inovação. E aí, gente, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu queria também falar com vocês um pouquinho sobre uma mudança na percepção que a gente precisa fazer sobre essas habilidades empreendedoras do ponto de vista dificilmente, eu acho que eu nunca conheci, eu estou quase 10 anos trabalhando com empreendedores, e eu não conheço super empreendedores, né? Então, uma pessoa, ela não vai ter todas aquelas habilidades, todas as competências para inovar, para empreender. E o que a gente tem falado muito? Que a gente precisa trabalhar com a ideia de times empreendedores. Então, a gente precisa ser complementar, a gente precisa ter uma capacidade de gerir esse nosso repertório ao ponto de identificar aquilo que, de fato, é ausente no nosso repertório e buscar isso em outras pessoas. Se a gente está numa posição de liderança, a gente precisa construir times complementares, né? Que tenham essa capacidade de juntos trazer aquele repertório que é importante para fazer a inovação acontecer. E aí a gente está falando de times mesmo empreendedores, né? Importante a gente olhar para isso, não tentar fazer tudo sozinhos. E, por último, esses times empreendedores que muito provavelmente vão ser capazes de construir uma cultura de inovação e empreendedorismo. Então, para a gente falar de repertórios comportamentais, de habilidades empreendedoras, que juntas, né, formam times empreendedores e que juntos, né, fazem com que a cultura de inovação se estabeleça, faz com que os rituais, com que as transformações, com que os novos hábitos, de fato, aconteçam para a gente e elevem a gente para esse nível de inovação, né, que a gente tanto deseja.
Bom, gostaria de seguir aqui falando sobre muitos outros assuntos. Gostaria de falar mais sobre ambiente empreendedor, que é o ambiente que induz esses times, que faz com que essas habilidades sejam selecionadas, aprimoradas, que nutrem esses repertórios. Eles são muito importantes. Então, é muito importante a gente olhar também para o nosso ambiente, o quanto o nosso ambiente, de fato, está empreendedor, o quanto ele pode ser ainda mais empreendedor para que a gente consiga cada vez mais ver essas habilidades sendo desenvolvidas e aprimoradas. Bom, gente, é isso. Eu fico daqui a pouquinho à disposição de todos vocês. Vou deixar aqui no último slide os meus contatos também. Então, tem um QR Code aqui que acessa direto ao LinkedIn. Fico à disposição das dúvidas de vocês daqui a pouquinho e espero que tenha contribuído de alguma forma para as reflexões que vocês têm feito sobre inovação, sobre vocês na inovação, sobre o processo comportamental de vocês. Muito, muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau.